Falar sobre a saúde do homem é, antes de tudo, abrir portas do cuidado, do reconhecimento de que o corpo também fala, mesmo quando silenciado. Por trás do mito da força inabalável, existe um organismo que pulsa, sente, adoece e, sobretudo, precisa de atenção. A saúde masculina não pode mais caminhar pelas margens da conversa. Ela pede lugar no centro, onde mora a prevenção, a escuta sensível e o olhar atento. Hoje o programa convida você a caminhar por esse território ainda pouco explorado por muitos, mas essencial para todos, o universo da urologia, onde se fala de rins, bexiga, próstata, mas também de escolhas, de hábitos, de tempo e de vida. Nosso convidado é alguém que entende o corpo como linguagem e a medicina como presença. Alguém que vem nos ajudar a decifrar sinais e desfazer receios. Ele é filho da Leila Bonfim e do Jusley Bonfim. Tem 38 anos, nasceu e mora em Caratinga, é médico, cirurgião geral e urologista pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É com ele que vamos abrir portas, quebrar mitos e, quem sabe, mudar destinos. Porque cuidar de si não é sinal de fraqueza, é um gesto de coragem e lucidez. Fique com a gente, o Começo Conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Supercanal TV e, claro, pelas mídias digitais. Ser homem também é saber se cuidar, é reconhecer que a força que se espera do lado de fora começa dentro, no gesto simples de marcar uma consulta, de fazer as perguntas certas, de entender que saúde não é fraqueza. Hoje o programa é um convite para que cada homem se olhe com mais atenção e cuide de si como quem preserva o que tem de mais valioso, a própria vida. E para falar sobre isso, estamos recebendo ele, que gosta de ouvir música, curtir shows, viagens e passeios em família, o médico e empresário Leanderson Bonfim. Doutor, seja muito bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo ao Começo Conversa. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade estar aqui conversar com o senhor e poder tirar as dúvidas aqui de vários homens. Acho que vamos falar de vários assuntos bacanas aqui. Um prazer receber aqui. Filho de Caratinga e foi estudar lá no Triângulo Mineiro. Exato. Berlândia é Berlândia ou Uberaba, né? Todo mundo confunde, né? Mas é Uberaba, né? É Uberaba. A cidade que eu fui, né? Tem Uberlândia e Uberaba no Triângulo Mineiro. E lá fiz minha formação, tanto em medicina, cirurgia e urologia. E a escolha por medicina, escolha sua desde pequena, como é que surgiu isso? Eu acho que assim, eu gosto muito de usar a palavra vocação. Vocação. Eu acho que vocação é uma coisa que a pessoa tem que descobrir, né? Eu acho que na minha adolescência ali, estudei aqui em Caratinga, bom tempo, estadual, Jairo Grosso, e acho que eu descobri minha vocação, né? E desde que eu fiz os meus vestibulares, todos foram para medicina, e fugindo um pouco da tradicionalidade aqui da região, né, fui fazer um vestibular muito fora, né, que foi em Uberaba, né, mas uma grande universidade, que é a Federal do Triângulo Mineiro. Certeza. E a urologia, vamos lá, que momento da medicina você falou, é essa área que eu quero? A especialidade da urologia talvez tenha sido um pouco mais difícil, né, primeiro a gente decide pela especialidade cirúrgica, né, então no caso a cirurgia geral, e depois a urologia, né? Você fica seduzido a muitas coisas, né? A cirurgia vascular, a cirurgia plástica. Mas a urologia ela é interessante porque, assim, ela te dá uma condição de você ter um tratamento clínico, um tratamento ali via consultório, um tratamento cirúrgico, e ela atende todo mundo, de criança, adulto, até os idosos. E também atende, que todo mundo vai sempre lembrar dos homens, mas também atende as mulheres. Então, ela é uma especialidade que não fica limitada, né? Então, assim, ela atende todo mundo e eu tenho uma gama de clientes nessa área. Aí terminou a medicina, você fez residência médica, então. Você fez ou especialização, fez cirurgia e aí fez urologia. Terminado a graduação, né, a gente faz a residência médica, né? Eu fiz a residência de cirurgia geral, também na UFTM, e também fiz a residência também da urologia também na UFTM, né? já em sequência já, né? Você está no ritmo do estudo ali, você já vai dando continuidade, e além dos outros cursos, né? Pós-residência que a gente sempre vai fazendo. Muito bem. Nós vamos falar de tudo um pouco aqui hoje, mas eu queria dar um foco nessa questão da saúde do homem.
E até começar com essa pergunta, quer dizer, quando se fala em saúde do homem, o que ainda precisa ser desconstruído, né? Em termos de preconceito, em relação a procurar um urologista, por exemplo? O preconceito, eu acho que a gente tem que trabalhar lá na base, né? Acho que a gente tem que trabalhar lá na adolescência, cultivar ali os adolescentes que eles precisam ter um médico, que eles precisam ter um cuidado com a saúde dele. Hoje as meninas, né, elas já são acostumadas a saírem do pediatra e transicionar ali aos ginecologistas. Já os meninos, eles ficam meio largados. E aí é que está o problema. Então o problema está na educação básica, a gente poder orientar ali meninos que eles têm a necessidade de visitar o urologista. Então isso aí a longo prazo nós vamos melhorar. Já hoje, né, para os homens hoje que têm 50 anos ou mais, esses homens eu acho assim, com as nossas campanhas, entrevistas como essa que nós estamos fazendo, nós estamos melhorando muito o acesso. Já foi muito pior, já foi muito mais difícil. Mas eu acho que assim, a maneira da gente ajudar mesmo é através de entrevistas, palestras, eu já fiz bastante também, já fiz campanhas aqui na praça para tentar mobilizar cada vez mais homens e conscientizar para poder trazer ele para o consultório. O grande preconceito dos homens é em relação à vergonha, o medo dele ir ser examinado, né, dele ser ali, estar exposto, né, o homem, se tem uma situação que ele não gosta, é ficar exposto a nada, né, então, esse é a maior dificuldade, mas conversando com jeitinho e tudo, ele te dá ali a liberdade de você poder atendê-lo e tratá-lo bem. O senhor falou uma coisa interessante aqui, porque no caso da menina, de fato, é automático, eu vejo isso com as minhas filhas, vejo com as minhas netas, quer dizer, vai entrando na pré-adolescência, chegando ali, a mãe já leva para o médico, para a médica ginecologista, e começa todo um acompanhamento. Com o homem não tem isso, na verdade, ou tem muito pouco. A gente vê assim, ouve isso, né, de rapazes e falando, ainda bem que eu tenho que procurar o urologista depois de 40 anos, porque tem essa história, quando é que você vai procurar? Nós estamos falando por um caso específico de acompanhamento de próstata, essas ações todas. Mas tem uma idade para se procurar um urologista, por exemplo? Quem tem meninos e está nos assistindo hoje, qual que é a idade de falar, vou levar o rapazinho para o... A idade é desde sempre. Né? Desde que a criança nasce, ela precisa fazer avaliação com o urologista. Às vezes ele vai indo ao pediatra ali, o pediatra ele não tem ali um treinamento habitual ali para questões, por exemplo, da genitália, né? Orientar sobre... Ele tem orientação, mas ele não tem o finesse, né, para poder ali avaliar uma genitália adequadamente ou alguma coisa. Às vezes ele faz um rastreio, por exemplo, mas são coisas interessantes desde pequeno. Se o pênis está sendo bem higienizado, se os testículos estão nos lugares corretos, às vezes eles não estão, às vezes o pai e a mãe vê lá o saquinho, mas o saquinho não estão com os testículos corretamente. Às vezes o menino está fazendo episódio de infecção urinária e a família não está percebendo. Então, assim, são coisas que desde sempre ele tem que fazer o acompanhamento, principalmente aí no caso, nessa situação, os meninos. Precisa ser todo ano? Vai depender muito de cada caso, mas eu diria que pelo menos em algumas fases da vida, por exemplo, né? Fase de 1 a 2 anos tem que visitar, de 5 a 7 anos tem que visitar, 10, 12 tem que visitar, e 16, 18. Então, mais ou menos essa faixa etária tem que fazer a visita. E depois tem que visitar de novo. Por quê? Porque esse menino ele já está começando a ter uma vida sexual. E aí ele começa, não sabe usar um preservativo, não sabe tomar os cuidados devidos, vem com uma DST ali no consultório e às vezes poderia ter sido evitado. Então, assim, é importante os pais entenderem a fase que o menino está, né? Que de menino ele vai virar um homem, e aí não é só lá 40, 50, quando vai preocupar com próstata que tem que ir urologista. Cada etapa dessa tem alguma coisinha que esse homem precisa de uma orientação para ele poder chegar, para ele ter uma vida sexual urológica, uma vida urológica mais saudável. Mais saudável, né? Muito bem, então vamos chegar na fase adulta, vamos entrar nessa questão já do homem que a partir dos 40 anos precisa ir fazer o exame de próstata, né? Quais são os problemas mais comuns em relação à próstata? Primeiro que assim, é importante a gente falar que a próstata é um órgão muito importante, né? Porque todo mundo fica... O que a próstata faz? É importante a gente falar. Ela é um órgão urinário, muita gente confunde com
parte intestinal, mas ela é um órgão urinário e é responsável por produzir o gozo, o ejaculado. Né? O líquido ejaculado, boa parte dele é produzido pela próstata. Então, é importante também dela na nossa reprodução. E o seguinte, a próstata ela pode ter, assim, vamos falar assim, 3 principais doenças, que é a prostatite, que é uma doença infecciosa, a próstata grande, né, que é a hiperplasia prostática, e aquele paciente que vai ter sintomas urinários, aquele paciente que a partir dos 45 anos, essa idade que vai acontecer, cada homem vai ser uma, né? Mas ele já vai começar a ter um jato urinário com dificuldade, urina fraco, urina com esforço e tudo, urina muito à noite. E a terceira que é o câncer de próstata, e aí que é o problema. Por quê? O câncer de próstata, na maioria das vezes, ele não dá sintomas. E aí que está o perigo. Por isso que a gente convoca a população a estar presente no consultório, a estar fazendo acompanhamento de rotina, porque às vezes ele está nessa situação. Ele pode ter a doença e ele não tem sintoma nenhum. Inclusive, pode nem ter próstata grande. Isso é uma sequência? E pode não ter nada. Ele pode ter as duas doenças câncer, também. por exemplo, e a próstata do tamanho normal. Exatamente. A próstata, ele pode ter câncer e não sentir nada, próstata tamanho normal. Ele pode ter as duas coisas e pode não ter nada. Nem a prostatite. Só que assim, é importante você fazer a avaliação para você descobrir. Às vezes o paciente ele está lá, 60 anos, né? Ele começa a ter sintomas urinários, mas não percebe. Ele já mesmo fala, o homem fala para ele mesmo assim, isso é normal da minha idade. Mas ele começa a urinar mal, urinando mal, urinando mal. Passa 5 anos e vai no consultório urinando pessimamente mal. Aí, o que ele faz? Ele já está numa fase um pouquinho mais avançada. Aí nós vamos ver se é próstata grande mesmo ou até mesmo câncer junto. Né? Aí perde-se um pouquinho o tempo. Então é ideal você já desde o começo já tendo acompanhamento desse homem. E a próstata grande, ela é algo que é reversível, quer dizer, toma remédios, necessariamente não vai evoluir para uma doença mais complicada. Não. Esse é o outro grande temor dos homens, né? Porque assim, quais são os tratamentos? Para próstata grande, medicação e cirurgia, certo? Para o câncer de próstata, já é um tratamento mais agressivo. Cirurgia, radioterapia, bloqueio hormonal. Só que, próstata grande, o paciente ele fez o tratamento, ele vai ficar controlado. Se ele não ter mais controle, ele vai para a cirurgia. Essa cirurgia ela não causa nenhum problema assim, tão grave, tipo a impotência. E esse é o outro ponto dos homens de medo de ir ao urologista. É descobrir a doença. E se descobrir a doença, ele tem o risco da impotência. A disfunção erétil. No câncer de próstata, o tratamento ele é um pouco mais agressivo. Ele é um tratamento que retira a próstata toda e essa retirada pode dar nele aí 2 situações, que é a impotência e a incontinência, que são 2 tragédias para os homens. Só que o que eu gosto também de ressaltar é que nós melhoramos muito. Hoje a gente tem tecnologias que nós estamos diminuindo cada vez mais esses índices de impotência e incontinência. Mas tem um porém. O paciente que tem uma doença muito grave, mais agressiva é a cirurgia dele. Maior é o risco dessas situações acontecerem. Por isso, se o homem for lá fazer essa avaliação precoce, ele tem maior chance de não ter essas consequências. Né? Bacana. Doutor, fazer um rápido intervalo. Nosso tempo no primeiro bloco esgotou, a conversa está boa, foi rápida, você não sai daí. Estamos conversando com o doutor Leanderson Bonfim e o nosso assunto é a saúde do homem. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Começo de Conversa e hoje recebendo aqui o Dr. Leanderson Bonfim, urologista, que o nosso assunto é a saúde do homem. Doutor, o senhor falou aí sobre a próstata, falou sobre cirurgia e aí eu queria só dar uma esclarecida melhor nessa questão da cirurgia. Quer dizer, nós leigos, né, quando fala que vai fazer cirurgia de próstata, vai retirar a próstata. Nem sempre é assim. Se for em próstata grande, próstata aumentada, que também pode ser feita uma cirurgia que não vai nem interferir nada na questão erétil, ou pode não interferir, não é isso? E do câncer que certamente retira a próstata toda, né? É isso mesmo? Exatamente. Vou destrinchar aqui um pouquinho melhor. Sobre a próstata aumentada, aquele paciente que é refratário, ou seja, que não responde mais à medicação, ele vai para a cirurgia. A cirurgia que é feita é a cirurgia de enucleação da próstata. Leigamente, eu gosto de explicar o seguinte, é retirar o miolo da goiaba, somente, tá? Que é a parte aumentada dela.
mas aquela região da cápsula da próstata, ela permanece. Então não é uma retirada total. Isso são para cirurgias de próstata grandes. Né? Essa enucleação ela é válida tanto para cirurgia aberta, tanto para cirurgia que a gente chama de raspagem da próstata, todo mundo conhece como esse nome, né? Cirurgia a laser, ou também as novas tecnologias que nós temos agora, né? O Rezum é um delas, o Rolep é um delas. Tudo isso é o mesmo princípio, só que com tecnologias diferentes, com lasers diferentes, né? Com cautérios diferentes, mas o princípio é o mesmo. Essa próstata ela é preservada e a continência, a potência do paciente também é preservada. Isso é uma questão. Já a cirurgia do câncer de próstata é outra modalidade. E a novidade que eu tenho, até mesmo para a gente acrescenta aqui no nosso bate-papo, é que nós temos hoje a cirurgia robótica. Né? Cirurgia robótica para o tratamento de câncer de próstata. Essa cirurgia, nós temos dentro das modalidades cirurgia aberta, cirurgia videolaparoscópica e cirurgia robótica videolaparoscópica, né? Hoje nós realizamos algumas delas em Caratinga e também realizamos a robótica. Qual que é a vantagem de você fazer hoje cirurgia robótica? Exatamente se você conseguir preservar mais a potência e preservar a continência do paciente. Então, assim, essa cirurgia que é a cirurgia pelo robô, você tem uma visão assim, em 3D, você consegue dissecar, liberar os nervos responsáveis por a potência e continência com uma facilidade muito grande. O único fator que vai determinar ali o sucesso do tratamento vai ser a gravidade do câncer. Se o câncer for de uma gravidade muito maior, vai ter uma dificuldade maior nessa preservação. Mas se for aquela doença na fase inicial e tudo, a chance de cura é altíssima e a chance de preservar a potência e a continência do paciente é muito alta. E como que a gente faz isso? Hoje, os meus pacientes que passam comigo, a gente faz todo o preparo, todos os exames, tudo aqui em Caratinga. E a gente faz a nossa programação dessa cirurgia em Belo Horizonte. Eu levo o paciente a Belo Horizonte, a gente vai lá, eu faço a cirurgia dele robô e ele volta para Caratinga e faz a recuperação dele toda aqui. Muito bem. Belo Horizonte é porque é lá que tem essa possibilidade de fazer essa robótica. A plataforma do robô ela é muito cara, né? Entendi. Então, assim, para o interior ainda está faltando a verba de um velho deputado aí chegar e... Mas assim, é muito difícil você trazer a plataforma, você tem que ter um número de casos muito grande para isso. Mas na prática, assim, rapidinho, como é que funciona essa cirurgia robótica? Quer dizer, a cirurgia acontece do mesmo jeito, só que aí tem um robô ajudando, é isso? Exato. Mas aí vai ter o corte, vai ter isso tudo? Sim, só que bem menor, né? Numa escala menor, né? Então, assim, o paciente vai estar anestesiado no centro cirúrgico, né? Nós preparamos o robô, né? Como é que funciona o robô, né? O robô são pequenos, são braços, né? Todo mundo pensa num robô igual Robocop, né? Um robô humanoide, né? Mas não é dessa forma. O robô, ele tem uns braços de articulação e a gente posiciona esses braços ali na barriga do paciente. Feito esse preparo, a gente vai para o console da plataforma do robô. E opera por lá. E aí, pelo console, a gente tem a visão interna do abdômen do paciente e opera todo pelo console. E aí, na hora de retirar, retirar a peça, no caso da próstata, a gente retira os braços, faz um pequeno corte ali na região umbilical e tira. Vai dar mais ou menos aí uns 3 dedos de corte e só. E a recuperação, sim, excelente. Com 10 dias o paciente não sabe nem que ele operou. Falando da questão urinária, o homem já percebe que tem alguma questão acontecendo quando diminui a força do jato, né? Porque você está jovem, o jato a gente brinca que é para quebrar pedra, né? Depois aquilo vai diminuindo. Mas realmente chega um momento que você começa a ficar com dificuldade, sentir dor para urinar, isso tudo já é sinal de que tem algum problema acontecendo. Mas o senhor falou aí na incontinência urinária, eu queria entrar nesse assunto, porque a incontinência urinária, ela é uma possibilidade depois da cirurgia de próstata, o senhor já falou isso, né? Mas ela também acontece antes, quer dizer, a pessoa pode acontecer antes, ok, normal, e começa a ter incontinência urinária. É sintoma para procurar um médico, pode significar um problema de próstata, é originário disso mesmo. Vamos lá, nem toda incontinência o problema vai ser próstata. Nós temos um outro mecanismo aí que é a bexiga, né? Que ela é importantíssima, ela que é responsável pelo esvaziamento nosso de fazer xixi.
Por exemplo, tem as mulheres não têm próstata e ela pode ter incontinência urinária. Então, assim, existem vários fatores para a incontinência urinária. A próstata grande é um deles, nos homens principalmente, certo? Mas a gente tem também a incontinência urinária, que a gente chama por hiperatividade. É aquele paciente que tem uma bexiga que ela tem leigamente falando, eu gosto sempre de falar, ela tem uma vontade própria. Então, assim, um pouquinho de água que o paciente bebe, já filtra, já chega na bexiga, ele já sente vontade no banheiro, certo? É uma bexiga que tem uma certa hiperatividade. Os homens, por exemplo, eles podem ter essa hiperatividade e não ter próstata grande, ou a próstata grande pode levar ele a ter essa hiperatividade, entendeu? E aí, às vezes, ele tem aquela sensação que ele está num bate-papo, ele aperta demais para ir no banheiro, ele tem que sair correndo, senão ele faz xixi na roupa. Aí ele começa a ter sintomas de incontinência, né? Outras situações, por exemplo, o paciente tem uma próstata muito grande, ele esvazia muito mal, é aquele paciente que vai lá e daí meia hora ele está indo no banheiro também e ele está sempre com a sensação a bexiga cheia. Às vezes esse paciente a gente chama, ele está tendo uma retenção urinária, mas ele não está percebendo isso, fica com essa situação em casa e tudo mais. Chega no consultório é uma situação terrível, porque ele já está com muita dor, perdendo xixi o tempo todo, e aí quando você passa uma sondinha nele, ele está com 1 litro de urina dentro da bexiga. Então é uma situação assim, que a gente fala assim, é o final do mais catastrófico do paciente que chega nessa situação. Por quê? Uma bexiga que está com 1 litro de urina, por exemplo, ela praticamente detona todas as fibras musculares dela. Isso é muito pior para ela. Eu gosto de fazer uma analogia com aquela bexiga de balão de festa. Aquela bexiga, quando você sopra e enche ela muito, quando você quer sempre colocar mais ar, quando você solta, o ar sai devagarzinho. Por que o ar sai devagarzinho? Porque a elasticidade e força dela já se perdeu muito. É a mesma coisa que acontece com a nossa bexiga. E ainda nessa questão do esvaziamento da bexiga, é claro que a praticidade de fazer xixi, urinar em pé, é muito mais fácil. O homem chega, muito mais fácil, a mulher tem que usar vaso, sentar. Tecnicamente, tem alguma recomendação? Quer dizer, é assim mesmo? Eu falo porque tem geriatra que, por exemplo, orienta que o homem sente no vaso, que é para poder esvaziar a bexiga melhor. Como é que é isso? Olha, a melhor maneira é a maneira que o homem ou a mulher se sente mais confortável. Mas existem algumas situações, nesta, por exemplo, da geriatria, eu oriento também os pacientes mais idosos que urinem sentado. Mas aí é por algumas situações, por exemplo, evitar o risco de queda. Muito bem. Entendeu? Então, assim, principalmente à noite, por exemplo. Às vezes aquele paciente de 80 anos tem uma certa dificuldade de mobilidade, aí ele chega ao vaso sanitário, 2 horas da manhã, tudo mais escuro, muito turvo, pouca luz, ele pode simplesmente desequilibrar, bater a cabeça no vaso sanitário ou coisa pior, né? Ele estando sentado, você diminui, e pode cair do mesmo jeito? Pode, mas sim, você diminui principalmente a altura em que ele está para algo acontecer, né? Então, de certa forma, você gera um conforto melhor. E até mesmo, alguns pacientes, por exemplo, eu oriento que não levante, né? Então, pacientes assim, idosos, 80, 85 anos, 90, e às vezes a casa da pessoa não tem uma adaptação, então ele sai, anda muito até ir num banheiro fora. É melhor usar a fralda. Eu oriento que ele deixe um vasilhame do lado da cama, acorde, faça o xixi, deixa o vasilhame ali do lado da cama, no outro dia pega e joga fora, esvazia. É muito mais, bem menos arriscado. Bom, antigo urinol, né? Exatamente. Então, doutor, vamos fazer um rápido intervalo, eu queria voltar para o terceiro bloco, mas eu queria começar logo com essa pergunta. Queria que o senhor falasse para a gente o que é o chamado gozo seco. Quer dizer, a pessoa que tem orgasmo, mas não ejacula. E que tipo de problema esse? Se é um problema. Você não sai daí, conversa muito interessante. Estamos conversando com o Dr. Leandro Bonfim. O nosso assunto é a saúde do homem. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E hoje, um programa muito especial. Você que chegou aí agora pode acompanhar um final de conversa sensacional. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Leandro Bonfim, urologista, e o nosso assunto é a saúde do homem. Doutor, vamos lá. Gozo seco. O gozo seco é aquele paciente que vai ter o orgasmo, né? E o ejaculado já é um ejaculado um tamanho, uma quantidade menor, ou até mesmo não sai nada, certo?
para mim só é um problema quando o paciente é aquele paciente que precisa ter reprodução, aquele paciente que ainda quer ter mais filhos, certo? Mas é importante avaliar que existem vários fatores, dentre eles a medicação, o tipo de medicação que o paciente toma, né? E alguns medicamentos para o tratamento de próstata também pode dar ali o gozo seco. Se não enquadra nessa situação, a outra situação pode ser pós-cirúrgica. Por exemplo, os tratamentos que nós comentamos aqui sobre enucleação da próstata, a maioria deles vai promover o gozo seco, né? Porque o gozo, ele é ali está relacionado à anatomia da próstata, certo? Mas tirando essa questão da reprodução, ele não é um problema. Claro que para muitos homens, às vezes o homem ele tá preocupado ali, como se o gozo, né, a quantidade de ejaculado, se fosse um reflexo de uma virilidade, mas não é. Eu acho que o reflexo maior da virilidade vai ser, no caso mesmo, a potência, né, a capacidade do homem manter a ereção. Muito bem. O senhor falou sobre medicamento, eu queria aproveitar e pegar duas linhas aí. A primeira é sobre o medicamento capilar. Minoxidil, finasterida, qual a relação disso com a questão sexual, ou erétil ou não? Hoje está muito comum, principalmente os tratamentos capilares, né, transplantes capilares e tudo mais. Então, são medicamentos que até a gente ganhava muita amostra, agora a gente não está nem ganhando, porque não está dando conta nem de abastecer o mercado. Muito bem. Né? Então, medicamentos como finasterida e o dutasterida, que é uma molécula mais evoluída, eles ajudam a preservar ali o bulbo capilar, né? Então, assim, os pacientes que fazem esses tratamentos usam bastante. Mas o que tem que ser falado para aqueles pacientes é que ele pode ter uma perda de desempenho. Então, assim, ele pode evoluir com o gozo seco, com esses medicamentos, né? Ou diminuir a quantidade desse líquido seminal, do líquido do ejaculado. E ele também pode diminuir um pouquinho a vontade de namorar. Né? Então, assim, essa aí é uma consequência do uso da medicação, que, na verdade, ela é uma medicação que foi promovida para uso da próstata, né? Para os pacientes de próstata aumentada, mas também tem esse benefício da questão capilar. É escolher se vou ficar mais cabeludo ou se vou namorar mais. Exatamente. Bem na linha dessa injeção para diabetes, né, que o pessoal está tomando para emagrecer. Como é que um remédio foi pensado para uma coisa e acaba servindo para outra coisa. Interessante isso. Outro medicamento que eu queria falar é sobre o vasodilatador. Eu não sei se o nome seria esse mesmo, é o tadalafila, o Viagra, que pessoas com uma certa idade já tomam, porque ajudam mesmo na performance, né, na função erétil, na performance sexual, mas que tem jovem de 18 anos tomando, quer dizer, a meninada está tomando tadalafila. Como é que é isso? Isso é bom, isso é ruim? O que o senhor recomenda? O Viagra, que é o sildenafila e o tadalafila, eles, né, o nome correto seria inibidores da fosfodiesterase, mas assim, eles são medicamentos vasodilatadores, então ele aumenta o fluxo sanguíneo no pênis, né, e com o bombeamento cardíaco esse fluxo fica facilitado e aí o paciente consegue ter uma boa resposta aí na hora da excitação, estimulação sexual. Bom, são bons medicamentos para aqueles pacientes que realmente precisam, né? Hoje nós estamos numa situação que nós estamos tendo muitos jovens usando a medicação, certo? E buscando finalidades estéticas e musculares, né? No caso aí das academias. Na verdade, esses medicamentos não fazem você ter mais músculo, você até melhorar a sua performance. O que eles fazem, como ele faz uma vasodilatação no corpo todo, você vai ficar com o músculo muito inchado. Entendi. Certo? E aí dá aquele falso efeito que você está mais musculoso. Mas tem problema em usar? Sim. A resposta é sim. Tem problema em usar. Esses pacientes podem evoluir, podem, dependendo do exercício, né, podem ter até mesmo sintomas de hipotensão, certo? E, além disso, um perigo que a gente corre aí, né? A exposição a esse fármaco, a droga, na hora que ele precisar, ele pode não ter resposta. Você perguntar, tem casos assim? Você já tem. Tem bastante casos, infelizmente. E aí aquele paciente que você chega, ele está no consultório e você tem uma dificuldade. E agora? Vou trocar pelo quê? Vou passar o quê? O que nós vamos fazer para poder reverter o quadro?
E é difícil reverter. Paralelo a isso, só acrescentando também o uso dos anabolizantes, né? O uso das testosteronas aí, que também é muito comum aí nas academias. E você vê nas notícias, fulano morreu na academia, fulano morreu na corrida. Por que o ponto crítico por que está acontecendo tanto isso? Isso não acontecia 10, 15 anos atrás. Não está morrendo por exercício nada, né? Por quê? Porque são pessoas que estão expostas aí a medicamentos que não faziam uso, que estão fazendo sobrecarga e estão evoluindo com mais pacientes, mais pessoas com mortes súbitas aí em academias e atividades físicas. Muito bem. O que é aquele episódio? É raro, mas de vez em quando ouvo falar que a pessoa tem uma ereção tão forte, tão prolongada, que tem que parar numa farmácia, no médico, no hospital, para poder ceder, porque está lá com a ereção o tempo todo. A ereção dolorosa, né? Esse tipo de situação, ereção dolorosa prolongada, conhecido como priapismo, né? É aquele paciente que pode estar associado à medicação ou não, tá? Existem situações naturais que isso acontece, é raro, mas tem. Mas a maioria das vezes até associado à medicação. Então, às vezes, aquele paciente que final de semana usou 3, 4, 5 comprimidos, sem ali uma orientação médica adequada, teve uma ereção dolorosa, a ereção ela permanece muitas horas, e aí nesse caso o paciente tem que ir para o pronto-socorro, tem que acionar o urologista, é uma emergência, porque quanto maior o prazo, maior o risco desse paciente, no final das contas, ele ter impotência. Nossa. Porque essa ereção dolorosa, ela causa a morte ali dos tecidos ali no pênis e depois, dias depois, ele quiser ter uma ereção, ele não consegue ter mais ereção. Então é uma emergência que tem que ser socorrida a tempo, porque senão ele pode ter um problema irreversível depois. É muito comum quando os pacientes que têm anemia falciforme, que é uma doença, é um tipo de anemia que leva a alguns episódios de priapismo. Aí esses casos não são relacionados à medicação. Bacana. Doutor, um dos grandes tabus mesmo da questão da ida ao urologista é a própria consulta, é o toque retal, e os homens, quando conversam, tratam disso, né, sobre a questão da posição. Por que uns pedem para poder ficar na posição de lado, a outra de frente, o outro na posição que eles chamam de posição de 4, a gente tem que falar para poder entender, quem está nos assistindo entender isso. Qual que é o critério da escolha da posição para fazer o exame? Olha, eu acho que mais importante passar para o pessoal de casa, acho que não é a posição, é principalmente falar o tempo. Porque a pessoa acha que vai fazer o exame de toque e o toque dura 1 minuto. E na verdade não, o exame do toque dura 3 segundos. 3 segundos. Certo? Mas sobre essa questão, né, existe a preferência, às vezes até mesmo alguma dificuldade que o examinador pode ter, alguma coisa assim. Mas sim, o urologista geralmente examina o paciente de barriga para cima. Para cima. Certo? Às vezes o pessoal também confunde com coloproctologista, que faz uma avaliação deitado de lado, certo? Pelas outras questões que ele precisa examinar. São exames totalmente diferentes. Tá? Mas o urologista, eu particularmente, eu prefiro que o paciente fique deitado barriga para cima. Eu acho que o paciente fica mais confortável. Mais confortável, com certeza. E ele fica sem nenhum desconforto ou constrangimento. Às vezes tem situações que o urologista também precisa examinar de lado, mas aí é quando o paciente mesmo traz alguma demanda a mais. Né? Ele fala que ele tem alguma outra queixa, alguma outra coisa direcionada ali que a gente precisa avaliar a região de baixo como um todo. Eu, particularmente, prefiro o paciente barriga para cima, porque o exame completo a avaliação do abdômen, avaliação do pênis, avaliação dos testículos e depois a avaliação da próstata. Então, segue toda uma padronização para o exame ser feito. Isso, na verdade, é a falta de educação mesmo da pessoa, para educação para a consulta médica, né? Conhecimento. Conhecimento. O que acontece com as meninas é que os pais não fazem o que aconteça com os meninos. Porque é tão uma bobagem o homem chegar nessa idade, né, com 40, 45 anos, com vergonha de ir ao médico para fazer um exame tão importante, tão necessário. Doutor, nosso tempo está acabando, mas não posso deixar de falar disso. Médico e empreendedor. Tem a Casa de Bolos, Lugano, Gramado, como é que é isso? Como é que você consegue trabalhar isso tudo? O consultório sempre cheio, não tem tempo para nada, ainda tem 2 negócios para tomar conta. Praticamente 3 negócios, né? O consultório, mais a Casa de Bolos e a cafeteria Lugano Gramado, né?
Assim, quando eu vim para Caratinga, né, retornei a Caratinga, eu sempre vi um potencial para ter mais serviços aqui em Caratinga. Eu gosto, sempre que eu estou fora, eu gosto de ver coisas que às vezes seria interessante Caratinga ter. E a Casa de Bolos foi uma delas, né? Nós já conhecíamos a franquia, né? E a gente não tinha esse tipo de serviço, e é um serviço com muita qualidade, né? Que são bolos caseiros. E aí ele é administrado pela minha esposa, também a minha sogra, né? A Sabrina e a Nilda, que nossa loja está com mais de 6 anos já de estrada, né? E para ter um ambiente, né? Também vi, por exemplo, Caratinga também falta um ambiente para a gente poder tomar um café e poder comer também esse bolo, né, especial. Né? E aí a gente teve a ideia da cafeteria, né, da cafeteria Chocolataria Lugano Gramado, que é da Serra Gaúcha, né? Bacana. Então a gente traz um chocolate com qualidade e um café com qualidade também para a nossa região, que é uma região de café, né? Então, assim, é tudo para... É um café especial, né? Dar mais qualidade, maior sabor, maior prazer, né? De você sentar e poder tomar um cafezinho, conversar ali, né, de uma maneira descontraída e bem tranquilo. Bacana. Doutor, nosso tempo está acabando, só tem 1 minuto. Essa câmera aqui do senhor, deixar o seu recado para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, os internautas, é com você. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, professor Eugênio, aqui. Acho que é um bate-papo, viu, professor? Acho que nós temos que fazer todo ano esse bate-papo aqui, porque é um serviço quase de formiguinha, toda vez está conscientizando os homens, né? Bom, eu não trato somente os homens, também trato as mulheres, e eu gostaria também de destacar para vocês, principalmente os tratamentos de cálculos renais, de pedras nos rins, que muita gente conhece, também cólicas renais, que são tratamentos que eu também realizo aí nesse caso aqui em Caratinga, e a gente faz cirurgias também a laser. Então, além de tudo isso que a gente falou, trazer esse destaque aqui sobre os tratamentos de cálculos renais e um termo que eu gosto sempre de usar sobre a reabilitação sexual, que é um pouco que a gente falou aqui, mas são principalmente para aqueles homens que têm dificuldade ali, ejaculação precoce, dificuldade de ereção, são homens que precisam fazer aí, no caso, uma reabilitação sexual para ele voltar a namorar tranquilamente. Bom, quero aproveitar e deixar aqui o meu Instagram, né, Dr. Leanderson Uro, e o site, né, uromastercaratinga.com.br. Segue, acessa as nossas redes que você vai ver todo o nosso trabalho que a gente realiza. Bacana, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. Satisfação. Obrigado por tirar um tempo na sua agenda para estar aqui conosco. E volte sempre que puder. Tá bom? Muito obrigado. Estamos encerrando mais um começo de conversa. A você que nos acompanha, muita atenção pela audiência, pela companhia. E até o próximo encontro, se Deus quiser.